Olá! Vamos começar a terceira aula do nosso curso de Política Externa Brasileira. Nas aulas passadas, vimos um pouco como se formou o Estado brasileiro em termos de fronteiras e em termos de suas relações exteriores. Nessa aula, nós vamos continuar essa caminhada e agora olhando um pouco o período entre o governo de Getúlio Vargas e entre o governo de João Goulart, né? Então de 30 a 64. Esse período também ele é bastante interessante porque ele traz muitas mudanças, muitas novidades aí no contexto internacional e também no cenário brasileiro em razão dessas mudanças. Então na presente aula, vamos ao quadro? Nós vamos dar uma olhada, então, nesses 5 governos, né? Então, inicialmente, aí vamos começar com o governo de Getúlio Vargas, então, tratando um pouco de como o Brasil trabalhou em termos de política externa aí, no contexto após a quebra da Bolsa de Nova York, que ocorreu em 29, e que teve consequências bastante importantes para o Brasil em termos tanto de sua economia, quanto em termos de sua política, né? Então, em que sentido? Então, no contexto da crise de 29, nós tivemos aí que o mundo parou de comprar ou reduziu dramaticamente as suas compras de dos principais produtos brasileiros, que era o café. Então, com isso, a gente teve que fazer algumas adaptações aí, e é disso que a gente vai falar um pouco mais na aula, em termos de economia mesmo. Então, a política externa ela foi operacionalizada também para contornar esse problema econômico, né? Então, o problema aí de retração da demanda internacional do nosso principal produto na pauta exportadora, que era o café. E então, isso teve várias consequências aí dramáticas em termos de política externa. Também nesse período, né, se vocês lembrarem, em 1939 ocorreu aí o início da Segunda Guerra Mundial. Então, ao longo da aula nós vamos ver também como esse conflito, né, ele foi também fundamental para alguns direcionamentos da nossa política externa. Passando já para o governo Dutra, a gente tem aí várias consequências interessantes. Então, a gente já vê aí que esse período coincide com o fim da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1945, e também com a criação das Nações Unidas, né? Então, que foi o órgão internacional que foi criado, o organismo internacional, né, que foi criado para que não houvesse mais o problema de uma guerra internacional, né? Então, as Nações Unidas foram criadas aí para manter a paz e durante o governo de Dutra, né, o Brasil vai participar ativamente aí das Nações Unidas e também vai tentar continuar aí dar continuidade ao seu alinhamento aí com os Estados Unidos, né? Só que, como a gente vai ver na presente aula, o contexto internacional ele vai mudar e vai ser uma dificuldade para o governo brasileiro perceber que agora, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos passaram a ter outras prioridades, né? E a gente teve uma dificuldade bastante grande, como a gente vai observar na aula, de acompanhar essas mudanças no cenário internacional. O terceiro governo de Getúlio Vargas, né, então, a partir de 1950 e até 1954, ele coincide de um período de também busca de afirmação de nossa política externa no sentido de promover o desenvolvimento nacional. Então aí a gente vai ver um embate bastante grande sobre a maneira pela qual deveria acontecer esse desenvolvimento. Então, alguns achavam que a gente deveria aí usar capitais estrangeiros em abundância, né? E outros falavam que não, nosso desenvolvimento deveria seguir uma linha mais independente da ingerência externa e, assim, houve um grande embate aí entre duas correntes de como a gente deveria conduzir a nossa política externa para o desenvolvimento. Como vocês sabem, né, em 54 houve o suicídio de Getúlio Vargas, que foi também resultado de várias pressões pessoais, né, em termos tanto da nossa economia quanto da nossa política, e tudo isso levou aí a esse desenlace fatal do presidente, né?
Com o suicídio do Vargas, assume o Café Filho. Então, o Café Filho é o presidente que era vice-presidente do Getúlio, e ele assume o governo por um breve período de tempo, né, apenas para fazer a passagem aí para o governo de Juscelino Kubitschek, né, que assume em seguida ao Café Filho. E também agora nessa aula a gente vai ver como o Juscelino Kubitschek foi fundamental para avançar também nossa agenda de desenvolvimento, né, em termos de realmente melhoria das condições estruturantes do país, né? Então o Getúlio Vargas, por exemplo, ele concretiza aí o plano de metas, né, em que houve o desenvolvimento de vários projetos de infraestrutura, de rodoviárias, de ferrovias, ou melhor, menos ferrovias do que rodoviárias, né? O JK, ele traz aí a ideia do rodoviarismo no Brasil, como a gente vai ver, mas o JK também é o responsável pela criação aí de Brasília, né? Então ele desloca aí a capital do Brasil para Brasília, faz essa construção da nova cidade e também como consequência dessa política de muitos projetos, acaba que o Juscelino Kubitschek, como a gente vai ver, ele também traz um cenário de endividamento nacional importante, né? Então, realmente, embora ele tenha avançado a questão dos projetos de infraestrutura, ele também vai trazer aí um peso para a nossa dívida externa bastante importante e que vai ter consequências para a nossa política tanto nacional quanto internacional. E por fim a gente encerra a aula, né, com a abordagem aí da política externa de Jânio Quadros e de João Goulart. Então esses presidentes, eles trazem aí a política externa independente. A APEI, como ela é chamada, ela traz um novo paradigma para as relações internacionais brasileiras. Com a APEI, nós temos que o Brasil adota uma postura universalista, ou seja, o Brasil passa a olhar suas relações internacionais com outros países de maneira mais ampla, não condicionada à ideologia que vigorava naquele período, né? Então, vale lembrar que logo após o início da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós temos aí o início de um conflito bipolar internacional, que é a Guerra Fria, no qual nós temos Estados Unidos e União Soviética capilarizando aí as forças internacionais, né? E muito da leitura dos conflitos internacionais na época foi feita sob essa ótica da Guerra Fria, né? Então, potências alinhadas aos Estados Unidos e potências alinhadas à União Soviética. Com a política externa independente, em 1961, o governo brasileiro busca superar essas amarras dessa dicotomia bipolar. E isso gera aí novas perspectivas para o Brasil, porque a gente passa a buscar relações internacionais com outros parceiros. Então, basicamente, essa é a caminhada que eu proponho nessa aula para vocês. Espero que aproveitem. Vamos agora, então, começar essa exploração da política externa brasileira entre as décadas de 30 e 60. Vamos começar a falar um pouco do governo de Getúlio Vargas. Como eu mencionei para vocês, é importante, no primeiro contexto, entendermos como estava o ambiente internacional que deu lugar aí a esse governo, né? Então, a gente tem que lembrar como um marco temporal a questão da quebra de Bolsa de Nova York em 1929. Então, naquela época, né, o sistema financeiro internacional ele já apresentava grande interconexão, né? E o centro, né, em Nova York, ele sintetizava aí o coração, um dos principais locais desse centro de rede internacional financeira, né? Então, quando houve essa crise, essa quebra da Bolsa em 29, o mundo todo foi afetado, né? E de uma maneira bastante dramática. Então, assim, houve perda massiva de empregos nos Estados Unidos, em outros países que também tinham relações comerciais com os Estados Unidos e, evidentemente, o Brasil também é afetado por esse processo de crise. E aí vocês perguntam, mas como o Brasil foi afetado, né? Então, na época, vale lembrar que a nossa principal pauta de exportação, ela residia no café. Então, o café, ele se tornou aí, de maneira cada vez mais importante, o nosso produto, o nosso mote principal de vendas, né? Então, toda a nossa rede política
política, né, ela passou a ser depender grandemente dessas rendas que vinham do café, e o Brasil realmente colocou-se como um dos principais produtores desse produto no contexto internacional. Passou a ser um produto realmente muito demandado e passou a ser usado, especialmente numa cultura, né, em que havia aí a questão da produtividade, né, a gente estava ali num contexto de expansão das indústrias, né, no mundo, e o café ele meio que acabou se popularizando porque justamente é um estimulante para essa produtividade, né? Então, especialmente Estados Unidos também era um grande consumidor do nosso café. Então, quando tem essa crise em 29, nós temos que o mercado internacional para o nosso produto, ele se retraiu grandemente, né? E o contexto disso foi que automaticamente nós nos vimos sem a principal fonte de renda naquele contexto. Então, realmente foi algo dramático para o país. Então, quando Getúlio Vargas assume, a gente tem aí que lidar com esse limitante internacional, que é a falta de dinheiro para fazer qualquer tipo de política, né? A gente tem um grande problema nesse sentido. Mas qual que foi aí a solução, né, que se adotou para superar esse problema? Pois bem, em linhas gerais, a gente sabe que o mercado internacional ele é uma questão de oferta e de demanda, né? Então, se a demanda abaixa e a gente tem muito produto, né, temos muito café, o que acontece com uma coisa que está em abundância, né? Ela fica mais barata, né? Então, se tem muito lá, realmente o preço abaixa. Por quê? Porque está sobrando, as pessoas não vão querer pagar caro por algo que está sobrando. Então, na época, o nosso café estava sobrando. Então, o que o governo brasileiro fez para reduzir a nossa oferta de café, né? O governo brasileiro começou literalmente a queimar café. Então, era uma forma de fazer com que os produtores brasileiros não fossem prejudicados, né? Porque o que acontecia? Se o governo brasileiro queima café, você consegue manter os preços do café num patamar aí que fosse vantajoso para os nossos produtores, né? Então, literalmente, o governo brasileiro pegava as sacas de café e realmente queimava toda aquela quantidade, né? Então, era uma política, uma espécie de proteção aí para os nossos produtores. E qual foi a consequência, né? Por que eu estou falando de café quando, na verdade, né, a gente quer falar de política externa? Então, isso teve uma consequência fundamental para o nosso desenvolvimento, inclusive industrial. Então, para explicar isso, eu vou ao quadro. Então, como vimos, né, essa política que eu estou descrevendo aqui, ela é uma política de valorização do café. Ou seja, a ideia foi realmente fazer que o café não tivesse o preço desvalorizado, né? Então, realmente queimar para poder fazer que os nossos produtores de café não perdessem muito. Isso, segundo o Celso Furtado, né, que é um dos grandes pensadores aí das nossas relações econômicas, né, e políticas nacionais. Então, ele fala que aconteceu com esse processo um deslocamento do eixo dinâmico da economia, né? Em outras palavras, em que consistiu esse deslocamento do centro dinâmico da economia? Ora, num primeiro momento, né, na nossa economia, nós dependíamos fortemente do café para que a gente pudesse obter rendas. Quando aconteceu esse processo de, olha, tá sobrando café, o governo tá queimando café para poder realmente sustentar aqueles preços internacionais, o que aconteceu? Os nossos produtores, eles começaram também a perceber que não era tão vantajoso persistir ali fazendo café. E ao mesmo tempo, eles tinham dinheiro, né? Então a nossa economia nacional, eles realmente não perderam tanto dinheiro nesse processo, porque eles estavam conseguindo ali manter a própria renda. E o que aconteceu com isso, né? De maneira interessante, começou a haver um movimento interno para buscar aí a produção de produtos industriais que antes a gente comprava de fora, mas que agora, né? Então a gente precisava de alguma maneira aí obter esses produtos, né? Então, de uma maneira, essa política de valorização do café gerou um movimento em que a indústria brasileira começou a ser usada. Então, inicialmente nós tínhamos uma capacidade industrial ociosa e aí, de repente, os produtores começaram a ter também mais recursos
recursos, né, financeiros, e de repente aquela indústria nacional começou aí a acordar nesse processo, né? Então houve de fato uma mudança do eixo dinâmico da economia. Por quê? Porque aquilo que a gente dependia muito do café, de repente a gente começou a explorar mais a nossa indústria também. Então nesse período, né, o nosso desenvolvimento industrial, ele teve um grande avanço, né? Então essa é uma das grandes marcas, né, do governo de Getúlio Vargas nesse período, que é o avanço do processo industrializante do Brasil, e isso é tratado pelo Celso Furtado, né? Então, vamos ao quadro? Então, aqui a gente vê, né, houve de fato, como consequência desse processo de deslocamento do eixo dinâmico da economia, um processo em que a industrialização começou a ser fundamental aí no contexto da nossa política externa também. E isso, como veremos no próximo quadro, teve consequências importantes para a política externa brasileira, né? Então, uma primeira consequência interessante foi a diversificação de nossas parcerias externas. Então, naquela época, vale lembrar, né, qual que era o contexto internacional daquele período, né? Então, outros países também sofriam com a questão de pouca renda, poucos recursos, né? Então, um desses países era a Alemanha. Então, a Alemanha, ela começou a ser um parceiro comercial no Brasil. Só que naquela época era uma coisa curiosa, porque não havia dinheiro para comerciar. Realmente as pessoas estavam num cenário em que, por causa da crise de 29, realmente havia pouca moeda para fazer as trocas comerciais internacionais. E aí, Brasil e Alemanha vieram com um plano muito interessante para fazer isso, né? Então, basicamente, se vocês lembram, né, que populações nativas, por exemplo, os indígenas, faziam escambo, né? Então, trocavam produtos. E aqui também a gente pode fazer um paralelo para entender o que foi o comércio compensado entre Brasil e Alemanha. Então foi uma espécie de escambo, vamos dizer. O comércio compensado consistiu em trocas de produtos entre Brasil e Alemanha, e havia uma espécie de crédito, né? Então eu vendia lá um produto para a Alemanha, ela ficava com crédito e comprava o equivalente em produtos do Brasil. Então o Brasil começou a diversificar suas relações internacionais, né? Porque ele começou a ver que era importante realmente, para manter aquela industrialização crescente, ter comércio também com países como a Alemanha. E o comércio compensado foi uma maneira que foi encontrada por esses dois países para que não houvesse aí a dependência tanto assim da existência de moeda, né? Então, trocando produtos, eles conseguiram realmente se desvincular um pouco daquele contexto de restrição de moeda. Voltando ao quadro. Temos então um contexto que o Gerson Moura, que é um grande historiador aí brasileiro, ele vai chamar de equidistância pragmática entre Estados Unidos, Brasil e a Alemanha. Para entender o contexto de equidistância pragmática é o seguinte, né? Então vale lembrar que naquele contexto nós tínhamos comércio com os Estados Unidos até então, né? E depois nós passamos a ter comércio também com a Alemanha. E aí o que aconteceu, né? O Brasil estava ali tendo comércio com os Estados Unidos, comércio com a Alemanha. Chegou um momento que o comércio com a Alemanha ultrapassou, né? Foi aí no ano de 1936, 37, essa troca comercial com a Alemanha se tornou realmente expressiva, né? Naquela época os Estados Unidos eram o nosso principal parceiro comercial, mas a Alemanha quase que chegou a passar aí realmente por um curto período de tempo, né, nessas trocas comerciais. E aí o Brasil, então, estava ali com esses dois parceiros comerciais, né? E essa ideia de equidistância pragmática trazida pelo Gerson Moura é que o Brasil realmente ele adotou uma postura pragmática, ou seja, vamos pensar aqui onde que eu ganho mais, né? Então o Brasil falou assim, olha, eu não vou, por causa de questões políticas, me aproximar mais dos Estados Unidos ou mais da Alemanha. Eu vou adotar aqui uma equidistância, uma distância igual entre os dois países, pragmática no sentido que eu vou aproveitar o melhor do comércio que eu possa ter com esses dois países. Então o Brasil adotou aí um jogo de comerciar realmente com os dois e não ter problema nenhum com isso, né? A questão, como veremos agora indo para o quadro, é que com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, então nós temos a mudança desse cenário.
como é que aconteceu aí esse contexto de entrada no Brasil na Segunda Guerra Mundial? Então nós sabemos, né, que no contexto da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Alemanha se colocaram em dois polos opostos. Isso porque a Alemanha, na época, tinha o regime fascista, né, nazista, né, do Adolf Hitler. Então, com isso, a gente tinha aí inimigos, né, totalmente em polos opostos, o nazismo aí do Hitler e os Estados Unidos aí defendendo outros valores, né? Então, o que aconteceu nesse contexto? Antes o Brasil estava fazendo comércio com esses dois países e com a Segunda Guerra, aí começou a ficar muito complicado fazer essas relações, né? E aí, o que o Vargas começou a fazer, né? Ele começou a falar assim, olha, vamos ver como é que eu aproveito melhor esse contexto, né? Então, teve um momento aí que ele estava entre os dois, só que chegou um momento que ele não conseguiu mais manter essa neutralidade, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil também tinha interesses, né? Então, como a gente sabe, nossa indústria estava ficando cada vez mais pujante, estava crescendo, e uma indústria que cresce precisa do quê? Precisa de ferro, precisa de aço. Para isso, então, começou a ser cada vez mais importante a construção no Brasil de uma siderúrgica, né? Então, uma indústria que trouxesse aí esses materiais tão necessários à industrialização. A questão é que o Brasil, né, lembra que a gente comentou, ele fazia comércio compensado com a Alemanha, né? Por quê? Porque ele não tinha moeda, não tinha renda. E aí, como é que o Brasil, né, que não tinha moeda, ia fazer uma indústria com próprias rendas? O Brasil não tinha realmente uma indústria siderúrgica, né? Então, o Brasil falou assim, olha, eu vou aproveitar essa equidistância pragmática aqui entre a Alemanha e Estados Unidos e eu quero uma siderúrgica. Então, assim, algum de vocês vai ter que me dar isso aqui, vai ter que me ajudar na construção dessa indústria. Então, de maneira muito interessante, o Vargas começou a fazer uma política ali de barganha entre esses dois países, fazendo comércio com os dois países em busca aí dessa siderúrgica. A questão foi que o Vargas começou, inclusive, a fazer algumas insinuações aí. Então teve, por exemplo, em 41, ele fez um discurso, né, a bordo de um navio encoraçado chamado Minas Gerais, e esse discurso se torna muito famoso porque o Vargas, ele não exatamente fala que vai ser alinhado ao nazismo, coisa assim, mas ele dá umas insinuações ali que os Estados Unidos ficam meio na dúvida, né? E será que o Brasil vai se bandear para o lado da Alemanha, vai comprar esse discurso do Hitler? Então começa a ter ali um momento meio complicado, né? E o Brasil, naquela época, né, ele era estrategicamente importante para os Estados Unidos, da perspectiva que os Estados Unidos queriam construir bases também no Nordeste brasileiro para facilitar as operações aí contra o Império, contra o governo aí do Hitler, né? Então, o que aconteceu? Realmente, então, houve uma política de barganha e o Brasil realmente acabou cedendo aí, não cedendo, né, mas acabou conseguindo uma barganha com os Estados Unidos e os Estados Unidos acabaram vindo nessa ideia de, ok, nós vamos aí te apoiar a construir essa siderúrgica. Então, houve aí um acordo entre Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos apoiaram o Brasil na construção da siderúrgica de Volta Redonda, né, que é controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e com isso aí a gente saiu da posição de neutralidade e se alinhou aos Estados Unidos aí no contexto da Segunda Guerra Mundial. Com a entrada do Brasil, então, na Segunda Guerra, aconteceu um fenômeno interessante, né? Então, de repente, o Brasil aqui, que estava afastado do palco principal dos conflitos, né? Que era o território europeu ali, mas também operações na Ásia, né? Então, o Brasil entra no conflito, né? E isso, como diz a literatura, trouxe consequências bastante importantes para o país, tanto em termos, assim, de formação das nossas forças militares, né? Ou seja, do
reforço aí de capacidades de treinamento, né? Então, manuseio de equipamentos bélicos, então várias questões do ponto de vista formativo das nossas Forças Armadas, né? Mas também teve um papel muito importante para o Brasil, porque o Brasil, da mesma maneira, né, como o Brasil tinha participado na Primeira Guerra, também depois do acordo, né, de paz, também após o término da Segunda Guerra, o Brasil participa aí do acordo de paz, né? Então, e ajuda na construção do que vem a ser a Organização das Nações Unidas. Então, como é que foi esse processo, né? Então, o Brasil participou da Segunda Guerra, como sabemos, ao lado dos vitoriosos, né? Então, o Brasil contribuiu aí com várias forças, né? Então, mandou, por exemplo, né, a força dos expedicionários, né, brasileiros, a FEB, né? Então, os pracinhas brasileiros, eles combateram em solo italiano, foram bem-sucedidos, né? Então houve um retorno aí quando voltaram, aí mais de 400 pracinhas para o Brasil foram muito bem recebidos, né? Então o Brasil realmente teve uma satisfação de contribuir com esse contexto, né? Então, tanto em termos militares quanto em termos simbólicos de contribuir aí do lado dos vitoriosos. Então isso deu para o Brasil como uma possibilidade de ingresso na organização desse novo organismo internacional que foi criado em 45. Então, como é que foi isso, né? A ONU, essa Organização das Nações Unidas, né, que hoje a gente conhece, que trabalha em vários temas, né, então desenvolvimento, paz, saúde, ela foi criada exatamente com o propósito de evitar realmente que houvesse uma nova guerra nessas proporções, porque realmente o conflito foi catastrófico, né, em termos de perdas de vidas humanas. A gente sabe que teve o lançamento aí de bombas atômicas, né, no Japão. Então, assim, foi realmente dramático. Então, essa organização foi criada para fazer com que isso não voltasse a ocorrer. Então, nesse contexto, o Brasil participou do lado dos vitoriosos, participou como membro fundador da Organização das Nações Unidas. Então, isso no plano mais macro, né? No plano do ponto de vista interno, então a gente sabe que em 45 aí sai o governo de Getúlio Vargas e assume o governo de Eurico Gaspar Dutra. O Dutra vem com uma perspectiva de continuar aquela ideia de alinhamento com os Estados Unidos. Só que isso gera um grande problema, né? E por quê? Porque você fala assim, olha, no contexto aí do primeiro governo Vargas, nós fazíamos, né, como a gente comentou no tema passado, nós fazíamos aí uma política de barganha entre a Alemanha e Estados Unidos, e com isso conseguimos, inclusive, que os Estados Unidos nos apoiassem na construção da siderúrgica. Porém, passada a Segunda Guerra, as prioridades dos Estados Unidos mudaram. Os Estados Unidos passaram a voltar seus esforços na reconstrução da Europa. E aí você fala assim, mas por que os Estados Unidos gastaram tempo, né, construindo a Europa de novo, né? Eles, enfim, qual é a vantagem para os Estados Unidos, né? Então a gente sabe, né, que num contexto de economia internacional interligada, quando você tem ali uma queda de demanda, né, por seus produtos, você está em situação muito complicada, né? Então é muito também um alto interesse dos Estados Unidos ajudar na reconstrução dos parceiros europeus para que também, né, esse comércio aí continuasse. Então isso é uma das razões, né? Então, assim, com o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos se voltam aí para a reconstrução da Europa e também do ponto de vista ideológico, teve uma questão muito relevante que ela vai pautar aí as relações internacionais do mundo, né, na segunda metade do século XX, que é o contexto da Guerra Fria. Ou seja, também ajudar na reconstrução da Europa servia para fazer uma espécie de contenção para o inimigo soviético, né? Então a gente sabe que após o término da Guerra Fria, esses dois regimes aí, então de um lado o capitalismo americano, de outro lado o socialismo soviético, eles realmente colidiram, né? Mas foi uma colisão que a princípio ela não tinha, não era um conflito armado em si, né? Mas ele se manifestava no contexto de outros conflitos armados ao redor do mundo, né? Então muitas vezes isso era muito frequente que você tinha, por exemplo, um conflito lá em que tinha forças alinhadas aos Estados Unidos e a União Soviética realmente se chocando, né, em vários outros países. Então,
Por conta de tudo isso, os Estados Unidos tinham bastante preocupação na cabeça, né? Eles tinham que realmente conter o inimigo soviético. E qual a consequência disso internamente, né? O Dutra achava assim, não, agora que passou a Segunda Guerra, vamos continuar alinhados aos Estados Unidos, vamos conseguir dinheiro dos Estados Unidos, só que a realidade internacional mudou e o Brasil demorou para perceber isso, né? Então isso gerou, né, um fenômeno que o Gerson Moura também fala que foi o alinhamento sem recompensas. Vamos ao quadro? Então aqui, né, esse é o termo que eu trago para vocês, alinhamento sem recompensas, porque por um lado o Brasil buscava o alinhamento aos Estados Unidos, mas por outro lado não tinha recompensas. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam tão tomados com outras questões, né, então envolvendo tanto a União Soviética quanto a Europa, que ele realmente passou a deixar de lado aí o Brasil em sua agenda internacional, ou seja, a relegar mesmo a um segundo plano, né? Então, realmente esse contexto, ele marca aí a nossa política externa. Então, uma política externa que busca nos Estados Unidos ter um parceiro prioritário, mas que ao mesmo tempo não recebe aí a mesma resposta, né? Então, isso aí é bem importante para a gente entender o período de Dutra. Na continuidade do governo Dutra, a partir de 1950, nós temos o retorno do Getúlio Vargas, né? Então, ele vem novamente para o governo do Brasil e esse contexto internacional que eu descrevi, né, no último tema, ele continua a ter impacto nas nossas relações internacionais. Ou seja, os Estados Unidos continuam mesmo muito focados, né, em conter aí as forças comunistas, né, as forças da União Soviética e também num esforço de reconstrução da Europa, né? Então a gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos criaram aí formas de ajuda, de apoio econômico, apoio para essa reconstrução, né? E isso tem um impacto, porque enquanto o Brasil demandava aí o apoio também econômico, né, dos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam realmente preocupados com outras questões. Vamos ao quadro? Então, o segundo governo Vargas, né, então, que vai de 1951 a 1954, ele também foi marcado por um alinhamento aos Estados Unidos, né? Então, nós podemos ver esse alinhamento no contexto de várias iniciativas, né? Então, por exemplo, em 1951, houve uma tentativa, né, de criação de uma comissão, e ela se consolidou, né, na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, também é conhecido pelo acrônimo CMB, né, então a abreviação dessa comissão. Essa comissão ela foi criada com o propósito de pensar projetos de desenvolvimento para o Brasil que pudessem eventualmente contar aí com o apoio dos Estados Unidos, né, o apoio em termos financeiros. Então foram pensados projetos em vários eixos de desenvolvimento, né, então infraestrutura, questão de rodovias, questão de energia, vários temas foram pensados, né? Então essa comissão eram técnicos, né, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e que pensaram aí formas de criar projetos que pudessem avançar o desenvolvimento brasileiro. Porém, o contexto também dos Estados Unidos, ele logo ficou muito desfavorável a esse tipo de empreitada, né? Porque em 1953 assume o presidente americano Dwight Eisenhower. E o Eisenhower, ele estava realmente muito mais preocupado com outras questões, né? Então, por exemplo, naquele contexto havia aí a Guerra da Coreia, né? Então, a gente sabe aí que o conflito na Península Coreana, ele também envolveu muito das forças americanas, né? Então, apenas para retomar o que foi a guerra na Coreia, né? Então, a gente teve na Península Coreana uma divisão de território, né? Então, ao norte foram forças mais associadas à União Soviética, enquanto ao sul foram forças mais associadas aos Estados Unidos. Só que, como eu falei, como havia essa polarização internacional entre os Estados Unidos e a União Soviética, começou a haver, naquela parte do território, uma disputa para ver quem vencia em termos de quem é
quem vence, né? Socialismo ou capitalismo. Então, aquilo começou a também exigir muita atenção dos Estados Unidos, né? Afinal, a gente estava num contexto de realmente não era uma guerra entre partes da Península Coreana apenas, mas era uma guerra ali entre dois gigantes na Península Coreana. Então, realmente começou a demandar mais atenção dos Estados Unidos, né? E com isso, como a gente sabe, então, outros projetos, por exemplo, esse projeto aí esses projetos no contexto da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, eles foram deixados ao segundo plano. Vamos ao quadro? Ainda, nós temos algumas outras questões na América Latina, né? Então, por exemplo, em 1954, havia na Guatemala o governo do Jacob Arbenz. E o Arbenz, ele era um governo mais associado, assim, a essa ideia de socialismo, né? Então, por exemplo, naquele ano, houve aí a expropriação de terras da United Fruit Company. Então, era uma empresa aí, americana e que simplesmente o governo falou, não, vamos tomar aqui a questão das terras, né? E aí, isso foi visto com muita desconfiança pelos Estados Unidos e que os Estados Unidos resolveram, então, intervir nesse conflito, né? E nesse contexto, o Brasil realmente apoiou os Estados Unidos na intervenção, né? Então, aí é uma evidência clara em que houve aí, por parte do Brasil, um alinhamento aos Estados Unidos e, inclusive, uma postura intervencionista, né? Então, acabamos entrando realmente em outro país para atender aí esses desígnios dos Estados Unidos. Uma outra questão, né? Então houve uma tentativa também por parte da Argentina da criação de um pacto entre Argentina, Brasil e Chile para tratar de questões de cooperação e dividir questões de inteligência, né? Esse pacto foi conhecido como Pacto ABC e ele já havia sido tentado, né, na história do Brasil, em outras maneiras, 2 vezes, né? Então ao longo do século XX. E aqui tentou-se uma terceira versão do pacto, mas dessa vez também o pacto não teve êxito, né? Porque também o Brasil estava tão preocupado aí com as relações com os Estados Unidos que deixou outros alinhamentos aí, como a ideia do Pacto ABC de lado, né? Então, esse contexto realmente de alinhamento aos Estados Unidos, ele pautou todo o governo, o segundo governo Vargas, né? E isso aconteceu num contexto em que o Brasil, ele estava aí dividido em 2 correntes, né? Então, basicamente, nós tínhamos dois polos, né, aqui nesse contexto. Então, um polo que defendia que o nosso desenvolvimento deveria ter uma orientação mais associada a capitais externos, enquanto que outros defendiam que a gente deveria adotar uma postura mais nacionalista, né? Então, essas 2 correntes de poder, elas realmente polarizaram os debates sobre como deveria se dar o desenvolvimento brasileiro, né? Alguns falam até em entreguistas, né? Porque falavam assim, tem uma corrente que vai querer dar o nosso ouro, por exemplo, a criação da Petrobras, né? Se deu nesse debate. Então, também um debate que pauta aí nossa política externa. Então, com o final, né, do segundo governo Vargas, aí, com o falecimento em razão do suicídio de Vargas, né, nós temos que o Café Filho assume aí o poder no Brasil. O Café Filho, realmente, ele fica durante pouco tempo, né, no Brasil, apenas até que houvesse a eleição do JK. Vamos ao quadro? Então, o governo JK, ele assume aí logo após o Café Filho, né? Então, ainda em Café Filho, nós vamos destacar 2 temas importantes, né? Então, um tema foi um acordo para cooperação para uso civil de energia atômica, né? Então, é um tema que é importante, que pautou nossa cooperação aí com os Estados Unidos. E também, né, no contexto desse presidente, nós temos aí um movimento de países que buscam sair dessa lógica aí de leste-oeste, né? Então, o que acontece na Conferência de Bandung. E o Brasil envia aí observadores diplomáticos para esse contexto. Passando para o governo JK, então nós temos algumas questões aí importantes para tratar, né? Então, primeiro, eu acredito que seja importante a gente entender um pouco mais o contexto aí do desenvolvimento nacional. Então, o governo JK, ele traz aí a lógica de
trazer o desenvolvimento nacional de uma maneira aí a melhorar as nossas infraestruturas. Para isso, o grande mote do JK é o plano de metas, né? Então, o JK, ele desenvolve a ideia de 50 anos em 5. A ideia seria criar uma política, né, de desenvolvimento nacional, né, e que priorizasse aí a construção de várias infraestruturas. Então, no governo JK acontece uma grande coisa que pauta aí as nossas dinâmicas urbanas até hoje, que é a criação do rodoviarismo. Então, por meio desse plano de metas, houve naquele contexto a construção de muitas rodovias, muitas iniciativas na parte de energia, né? Então, já para melhorar a infraestrutura do Brasil. Ao final desse plano de metas, nós tivemos então a melhoria da infraestrutura, mas nós tivemos a adoção de um modelo rodoviário, ou seja, ao invés de a gente fazer nossos transportes, né, via ferrovia, via embarcações, nós optamos por construir estradas, né? E isso também porque, claro, naquela época havia todo o contexto de indústrias automobilísticas, né? E aí o Brasil adotou esse modelo, né? Então, mais para frente vocês vão ver que isso vai ter consequências importantes para a nossa política externa. Por quê? Porque, embora essa política tenha sido nacional de desenvolvimento de infraestruturas, o Brasil ele acabou se endividando grandemente por conta desse processo, né? Inclusive, houve nesse contexto, como eu mencionei, a construção de Brasília, que também foi um gasto bastante importante, mas que também trouxe mudanças aí na nossa organização interna, porque começou a haver um desenvolvimento maior no contexto aí mais do interior aí do Brasil, né? Então, um pouco de trazer desenvolvimento para essa área. Indo ao quadro, temos aqui também outras questões, né, que devemos abordar, como a questão do lançamento da Operação Pan-Americana, né? Então, autores como o Francisco Doratiotto, né, e o Vidigal, eles tratam que essa operação ela foi realmente um divisor de águas no governo do JK, né? Então, o que foi essa operação? Foi uma ideia do governo Juscelino Kubitschek de falar assim, olha, nós precisamos aqui do desenvolvimento, né? Mas não é só o Brasil que precisa, outros países da América do Sul também precisam. Então a ideia foi a seguinte, vamos escrever aí para os Estados Unidos e vamos falar assim, viu, Estados Unidos, por que vocês não nos ajudam nessa questão do desenvolvimento, né? Então essa ideia foi a ideia da Operação Pan-Americana. Então foi uma tentativa aí do Brasil, né, feita pelo governo do JK, de fazer com que os Estados Unidos apoiassem o desenvolvimento não só do Brasil, mas também de outros países do contexto regional. A questão engraçada foi que, assim, engraçada, né? Engraçado se não fosse trágico, né? Um pouco mais tarde, os Estados Unidos acabam usando a mesma ideia para um contexto diferente, né? Então, ali, em 1961, como vocês veem no slide, né? Em 1961, como vocês devem lembrar, a gente já tinha tido a Revolução Cubana. A Revolução Cubana ela foi um marco fundamental para você entender o nosso contexto regional. Por quê? Porque você tem ali em Cuba, né, então, que é muito próxima do território americano, no contexto de Guerra Fria, a adoção de um regime alinhado, né, ao regime soviético. Então, como alguns autores colocam, né, a ideia do quintal dos Estados Unidos, né, que seria algo muito próximo ali dos Estados Unidos e que vai trazer aí um temor muito grande no país americano, né, no país norte-americano, que o comunismo estava realmente batendo a porta, né? Então, para evitar a manifestação de comunismo ou de socialismo na América Latina, o que os Estados Unidos fazem, né? Eles começam a repensar a ideia do desenvolvimento, né? Então, aquela operação americana a Operação Pan-Americana que havia sido proposta pelo JK, ela foi retomada sob uma outra perspectiva, né? Então, os Estados Unidos criaram uma própria operação chamada Aliança para o Progresso, e o objetivo da Aliança para o Progresso era o seguinte, levar desenvolvimento, teoricamente, né? Porque na prática não foi bem assim, mas a ideia era levar desenvolvimento para esses países da América Latina como uma forma de conter o comunismo, né? Então a ideia é países desenvolvidos estariam menos propensos aí a se alinharem ao comunismo. Então, foi uma lógica que vocês vejam, né, que a pauta
do Juscelino Kubitschek de promoção do desenvolvimento, ela foi materializada por meio da Operação Pan-Americana, que não teve aí o sucesso que o Juscelino Kubitschek esperava na época, né? Mas um pouco mais tarde os Estados Unidos criam uma narrativa parecida, né? Então, só que mudam aí o enfoque, né? Então a ideia seria agora promover o desenvolvimento, mas porque os Estados Unidos, na verdade, não estavam preocupados com a questão do desenvolvimento desses países, mas sim estavam preocupados em afastar o fantasma do socialismo aí na região. E aí vocês devem estar pensando, né? Poxa vida, que mundo difícil que era aquele, né? Então o Brasil estava aí com essa ideia de trazer o próprio desenvolvimento e tal, mas ao mesmo tempo o mundo estava dividido aí nesse conflito entre Estados Unidos e União Soviética, que como vocês já viram, né? Ele não se limitava só a um conflito entre esses dois países, mas sim ele tinha consequências em vários locais do mundo, né? Então eu já mencionei, né, a questão na Península Coreana, né? E outro contexto em que ele começa, que ele tem reflexos muito importantes, né, é também na América Latina. Então, a questão da Revolução Cubana, ela materializa esses conflitos, né, ela polariza mesmo, e essa questão, ela vai ser bem importante para entender aí a nova política, né? Então, quando assume aí, em 1961, o governo de Jânio Quadros, há uma mudança da nossa política externa. É uma espécie de tentar se libertar um pouco dessa amarra ideológica, né? Então, basicamente, a ideia aqui foi falar por que o Brasil precisa seguir essa dicotomia entre países alinhados aos Estados Unidos e países alinhados à União Soviética, né? Uma coisa de conflito leste-oeste. Não era necessário fazer isso. Então, o Brasil, ele faz aí a formulação, né, no contexto do Jânio Quadros e depois do governo João Goulart, da política externa independente. Então, a política externa independente é uma busca de afirmação nacional e dizendo aí que, dizendo para o mundo, né, que o Brasil não precisava se bastar em relações que fossem pautadas por essa bipolaridade ideológica, mas sim que o Brasil podia buscar outras bandeiras, né? Então, o Brasil poderia buscar aí o próprio desenvolvimento, poderia ter relações com mais países, independentemente de questões ideológicas, porque por que a ideologia deveria pautar nossas relações, né? Vamos ao quadro? Então, a ideia da política externa independente, ela é realmente trazer outras formas de refletir o nosso desenvolvimento nacional, né, que não fosse somente atrelado aí a questões ideológicas. Então, uma ideia de ampliar nossas parcerias internacionais, né, e também contribuir para a paz mundial. Então, realmente, quando ela foi formulada, ela teve uma ideia de ser independente no sentido de não limitar nossas relações comerciais, diplomáticas e culturais, com base apenas na dicotomia entre Estados Unidos e União Soviética, né? Então, isso é um tema realmente muito importante e que muda aí nossa perspectiva, né? Então, vale lembrar também o contexto dessa política, né? Então, na década de 60, o mundo já estava bem avançado, né? Ou bastante avançado esse processo de descolonização, né? Então, descolonização afroasiática. Então, a gente tinha até o início do século XX vários países que ainda eram colônias aí, né? Então, a colonização ainda era uma questão importante. E aí, com o andar do século XX, a gente tem vários países que conseguem aí a sua própria independência, né? Então, países da África, a Índia em 47, então vários outros países que conseguem aí se libertar dessas amarras. Então, de repente, a gente vê que o mundo, ele passa a ter mais vozes, né? E a ideia aí, no contexto dessa política externa, é realmente começar a ter um diálogo maior com esses países que haviam recém sido colônias, né, e que se libertavam aí para ter relações internacionais também autônomas, né? Então, foi uma tentativa realmente de promover o diálogo em bases mais solidárias, né, com esses novos países e também buscando aí a cooperação de uma maneira mais ampla.
Então, vários temas importantes foram tratados no contexto dessa política, né? Ela é uma busca de afirmação nacional, né? Então, a gente faz um discurso, né, por meio tanto do presidente quanto de seu chanceler, né? Então, aí teve vários que contribuíram para isso, né? Então, Santiago Dantas, Afonso Arinos, o Araújo Castro, vários que foram contribuindo para participar dessa formulação, né, entre esses dois governos, e que trata de vários temas importantes. Então, independência, universalismo, desenvolvimento, autodeterminação dos povos, ou seja, cada povo tem o direito de se autodeterminar, de dizer a que veio e o que quer, né? É uma voz contrária aí ao colonialismo. A não intervenção, ou seja, o direito de cada povo determinar a sua própria política sem ter a ingerência externa, né? Ou seja, que outros países entrassem em sua vida doméstica, né? E a bandeira da descolonização. Então, essa política externa, ela é notável, né, por trazer aí uma voz autônoma do Brasil, né? Então, isso é muito importante para nossa determinação aí de quem somos em termos de política externa. E vocês podem também ver, né, que esses temas eles estão ainda muito presentes na nossa agenda. Então, se vocês entram no site do Ministério das Relações Exteriores, hoje, vocês veem que esses temas, eles pautam ainda a nossa agenda externa, né? E estão, inclusive, presentes, né, na própria Constituição do Brasil, aí no artigo 4º, que trata das relações internacionais do Brasil. Então, né, com isso a gente tem aí consequências interessantes, porque a gente começa a se aproximar dos nossos vizinhos na região, né? Então, por exemplo, teve uma reunião aí em 61, né, em que Brasil e Argentina se aproximam e traz aí a ideia que foi chamada de espírito de uruguaiana, né? Então, trazer aí relações com o nosso vizinho de maneira mais próxima, né? Buscar aí bandeiras em comum. Uma outra questão também que nós passamos a ter um pouco maior autonomia em nossa política externa, né? Por exemplo, em 1962, no contexto de uma reunião de diplomatas, né, chanceleres, na Organização dos Estados Americanos, então eles queriam decidir por expulsar Cuba dessa organização. Por quê? Né? Porque Cuba havia passado pela Revolução Socialista, né? Então os Estados Unidos já não queriam que ela participasse mais dessa organização. Naquele contexto, o Brasil participou junto com outros países, né? Foram chamados Outer Six, né? Os 6 que ficaram de fora, né? Então o Brasil votou no sentido de abstenção, ou seja, quando você se abstém, você fala que você não quer participar daquela decisão de expulsão, né? Então o Brasil, ele divergiu dos Estados Unidos aí realmente, porque ele acreditava que aquela reunião de chanceleres não era o lugar mais adequado para você decidir sobre a questão de expulsão de um país ou não, né? Então ele achava que não cabia realmente naquele contexto expulsar um país daquela maneira em razão de uma determinada adoção de política naquele contexto. Então, a nossa política externa, naquele momento, ela ganhou voz, ganhou corpo, né? E isso tanto em termos de nossa formulação diplomática, né? Então, na parte mais retórica, quanto na parte mais prática, porque nossas iniciativas internacionais também refletiram, em grande medida, essa política. Então, é muito interessante, né? Porque embora a política externa independente tenha acontecido há tanto tempo, né? Então, na década de 60, aí no início da década de 60, a gente vê que tem temas que estão presentes até hoje em nossa vida política mesmo. Então, eu convido vocês aí para acessarem a internet, digitarem lá Constituição de 1988, vão até o artigo 4º e vocês vão ter temas que trazem em grande medida os princípios que a gente discutiu aqui na aula. Vamos ao quadro? Então, a Constituição de 1988 traz princípios das relações internacionais do Brasil que estiveram já presentes na formulação do Jânio Quadros. Interessante, né, pensar que o Jânio Quadros, ele era até visto como um pouco diferente, assim, um presidente diferente na nossa política, né? Ele ficou conhecido aí como a campanha do varre, varre, vassourinha, porque ele falava que ia varrer a corrupção, né, algo que é super importante, e ele usava realmente uma vassoura. Então, ele foi um presidente bastante
bastante peculiar, mas que em termos de política externa, ele trouxe aí temas que estão até hoje na nossa Constituição. Então, a independência nacional, a autodeterminação dos povos, a defesa da paz e a não intervenção são valores que vemos que estão na Constituição do Brasil, que são fundamentais e, como vocês podem perceber, né, nada vem do dia para a noite, né? Tudo um processo. Então, algo que se manifestou ali na década de 60 foi sendo paulatinamente visto como algo relevante e está até hoje pautando nossa agenda internacional. Então vimos nessa aula que o Brasil ele dá uma caminhada, né, entre a década de 30 e a década de 60, no sentido de ganhar autonomia e de refletir também qual era a sua posição aí nesse cenário internacional. Então a gente passa por um momento em que a gente era muito alinhado com os Estados Unidos, né, e aí era um alinhamento realmente que foi por vezes sem recompensa, né, então como aconteceu no governo Dutra, mas à medida que vamos evoluindo, vai tendo um debate maior no Brasil sobre qual deveria ser o papel de, por exemplo, capitais estrangeiros, né? Então, no segundo governo de Getúlio Vargas, nós temos o debate entre os nacionalistas e os entreguistas, né? Que uns pensavam, porque esses dois pensavam realmente qual deveria ser o papel desses recursos, né? Até em que medida que a gente deveria depender dessa ajuda externa, desse apoio externo. Então, com o passar do tempo, a gente vai evoluindo até que na década de 60, realmente, a gente olha aquele contexto de bipolaridade da Guerra Fria, mas a gente fala assim, não, é importante que nós assumamos também uma postura de maior independência e autonomia. Então, nós formulamos aí uma política externa que, embora ela tenha algumas críticas, né, alguns autores também afirmam que talvez ela tenha sido colocada apenas por um período curto de tempo, não tenha talvez tido tanto êxito assim, mas o fato é que são princípios que foram ali forjados e que estão presentes até hoje em nossa Constituição, na maneira com a qual tratamos outros países e nos portamos no contexto das relações internacionais. Então é interessante vocês verem, né, que essa aula que parece uma reflexão histórica, ela serve para explicar muito de nossa postura internacional, inclusive na realidade contemporânea.